Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Quero ver bem forte que Ele merece. Amém? Bom dia para você também que está em casa, você que está no trabalho. Eu não sei aonde você vai estar assistindo essa live, mas já compartilhe, envia para os seus amigos, vizinhos, no grupo do Facebook, do WhatsApp. Estamos aqui na quarta-feira da Santa Sagrada Família, onde estamos aqui para levar a palavra do Senhor Jesus, que cura, que transforma, que liberta. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Então, aqui em Hebreus capítulo 3, Deus ele traz uma orientação para o povo dele. Amém? E como foi pregado esses dias, que muitas das vezes Deus ele nos orienta, sim ou não? O que ele fez com Pedro? Ele avisou, Pedro, o diabo pediu para te cirandar, não leva na brincadeira. E Deus ele vai nos orientando, mas tem muitas pessoas que estão com o coração duro. Verdade ou não é? Você fala, a pessoa simplesmente não dá crédito. Aí acontece o que a gente vai ler aqui. Mas Deus ele quer trazer salvação para a sua vida e para a sua casa. Então ouça hoje o que o Espírito diz à igreja. Que quando Deus me deu essa palavra, foi para tratar os nossos corações. Amém ou não amém? Diz assim, ó, Hebreus capítulo 3, vamos aqui no versículo 7. Diz assim, ó. Portanto, como diz o Espírito Santo, quem está dizendo, gente? O Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação num dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Olha aqui para mim, por favor. Aqui Jesus está falando, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. E ele diz o que aconteceu com o povo no deserto. Vocês lembram que o povo era escravos na mão do Egito? Na mão lá do faraó, do rei do Egito. Por quantos anos eles ficaram escravos? Mais de 400 anos escravos na mão do Egito. Deus levanta um libertador chamado o quê? Moisés, para conduzir o povo da escravidão para uma terra que manava o quê? Leite e mel. Sendo que por 40 anos, só que não era para ser 40 anos andando no deserto. Se você for pegar e estudar a fundo, era para passar por um trajeto de 11 a 20 dias no máximo andando no deserto. Só que eles ficaram quanto tempo andando no deserto? 40 anos, porque estavam com o coração duro. E quantas pessoas, como diz a canção do nosso irmão falecido Lázaro, que ele cantava, vou passando pela prova dando glória a Deus, vou passando pela prova dando glória a Deus, vou passando pela prova dando glória a Deus. Então, aquele deserto era necessário eles passarem para chegar à terra prometida, sim ou não? Mas era necessário apenas passar, não viver no deserto. É ou não é, gente? E como tem pessoas hoje que só vivem na prova. Não é, gente? Só vive no deserto. Mas por quê? Porque às vezes essa pessoa pode estar com o coração duro. Deus ele aqui nos orienta, Deus dá a palavra, pessoal. Ele me usa, os obreiros, usa. Ele usou uma mula, porque não vai me usar? É verdade ou não é? Então ele usa pessoas para trazer a orientação. Porque às vezes a gente está passando pela prova, está passando pelo deserto, e Deus ele está nos dando o caminho para que a gente venha passar por ele e chegar na terra prometida.
Ou como Davi ele conduzia as ovelhas para passar, para ir lá no alto da montanha para comer pastos verdejantes, mas era necessário passar por um vale. E os vales da nossa vida, muitas vezes são necessários passar, irmão. Né? Jesus não falou para os discípulos, é necessário passar por Samaria. Os judeus não falavam com um samaritano, mas era necessário, porque Deus precisava tratar o coração de uma mulher lá, e através daquela mulher, levar a palavra, para eles crerem que Jesus era o Messias. Então, muitas das vezes, a gente não entende porque a gente passa por algumas coisas, mas é necessário para forjar um caráter em nós, para Deus ver o que está no nosso coração. Só que é para passar, não viver nele. Só que muitas das vezes a gente vive porque não crê, não acredita e não ouve a orientação do Espírito Santo. Amém? E ele está trazendo essa palavra, ó, se hoje, fala hoje, todo mundo fala hoje. Hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Às vezes Deus fala, para de fazer isso, está errado. E a pessoa continua fazendo. Para de fumar. O fumar, isso destrói o templo do Espírito Santo de Deus. Você está se auto-sabotando. As pessoas falam assim, pastor, tomar uma cervejinha de vez em quando é pecado? Cara, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quantas desgraças já aconteceram no mundo por causa do álcool, gente? É verdade ou não é, gente? Quantas desgraças, quantos casamentos foram destruídos por causa do alcoolismo? Quantos acidentes automotivos? Porque a pessoa bebeu e foi dirigir, aconteceu o quê? Eu lembro de 3 jovens lá onde eu pastoreei, numa das últimas igrejas, que foram para a balada. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o final é o quê? É morte, caminho de morte. Foram para a balada, se divertiram, fizeram, encheram a cara. 3 jovens, abalou a cidade, acabou com a cidade. Ficaram de luto. Voltando para suas casas, 3 numa moto, bêbado. O que aconteceu? Voado, caíram. Morreu os 3. É isso que o diabo faz na vida das pessoas. Às vezes te colocam em situações que parece bom, mas você tem que ter discernimento espiritual para discernir o certo e o errado, porque aquilo às vezes é um laço do inimigo, um laço de morte. Né? Igual a teia de uma aranha. Você já viu a teia de uma aranha? Aí está voando uma mosca lá, aí encosta na teia da aranha, né? Quanto mais ela vai tentando sair, ela mais vai se emaranhando, se embolando naquela teia. E é isso que o diabo faz. Às vezes ele te dá só um laço. Aí você entra, daquele laço se torna uma coisa que às vezes não dá nem mais para sair. E Deus está falando assim, ó, não deixe lugar para o diabo. Se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o teu Espírito Santo. Aquilo que você sabe que é errado, para de fazer, porque senão essa prova nunca vai passar e acabar na tua vida. Amém ou não amém? Olha o que ele falou aqui, ó. Por isso, o versículo 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Ou, olha para mim, tem tradução que diz que não entrarão no meu descanso. Não sei se está na Bíblia de vocês aí, descanso, repouso, descanso. Olha para mim, Deus tem um lugar de descanso para a sua vida, para a sua família. Amém? Para a sua vida financeira. Deus tem esse lugar de descanso, mas para aqueles que ouvem a voz de Deus, mas não é apenas ser um crente ouvinte. Você tem que ouvir e tem que fazer o quê? Praticar. O que diz em Mateus 11, 28? Vinde a mim, vós que estáis o quê? Cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu aliviarei, te darei descanso, repouso. Às vezes na sua vida, hoje na tua família está um reboliço.
Está tudo errado. Deus ele tem um lugar de paz, de descanso, onde as coisas vão dar certo. Amém? Mas nós temos que ouvir a voz do Senhor Jesus. Não endurecer o coração. Quantas pessoas eu já vi, meu irmão, vivendo uma vida de qualquer maneira. Uma vida dissoluta. Meu irmão, enchendo a cara, prazeres do mundo e coisas. Quando dá problema, quando dá errado, vem lá, vai lá buscar a Deus, né? Mas quando melhora um pouquinho, volta para o mundo de novo. Começa a fazer tudo errado. E quantas pessoas estão nesse caminho? Nesse caminho de engano, nesse caminho de mentira. Onde Deus tem um lugar de descanso para você, mas a pessoa ainda continua dando um lugar para o inimigo. Quantas pessoas que estão assistindo essa live agora não pode estar passando pelo mesmo problema? Pastor, estou vivendo uma vida de ilusão. Deus está mandando dizer, tem um lugar de repouso para você, tem um lugar de descanso, mas não endureça o coração. Quantas vezes eu endureci meu coração quando alguém falou de Jesus para mim? Né? Eu endureci, às vezes você pode estar aqui, não nasceu em berço evangélico, já viveu no mundão. E quantas vezes alguém falava de Jesus para você, você endureceu o coração. Aí, como resultado, o que aconteceu com o povo do deserto? Que Deus ele deu o exemplo do povo do deserto, né? Olha o povo do deserto. Eles andavam pelo deserto, o chinelo não acabava, né? Em detalhe, imagine uma criança que passava pelo deserto, que conforme a pessoa vai crescendo, o pé vai aumentando, né? O pé crescia, o chinelo crescia junto com o pé. Parece mentira, mas é verdade. É a Bíblia, né? A roupa não se rasgava, não se envelhecia. Porque no deserto é tudo extremo. Quando está quente mesmo. De dia é um calor infernal. E quando está de noite é um frio que é abaixo de zero. A pessoa chega da hipotermia. Só que de dia eles não sentiam calor. Cerca de 3 milhões de pessoas, gente. Imagina, 3 milhões de pessoas, num calor extremo, mas tinha uma nuvem que não deixava lá os raios solares passar, né? E eles sempre ficavam fresquinhos. E de noite, no frio extremo, tinha o quê? Uma coluna de fogo, onde não deixava de sentir frio. Mas mesmo assim, eles erravam no coração deles. Moisés subiu no Monte Sinai lá para Deus escrever as tábuas do 10 mandamentos. Sim ou não? E quando ele estava lá conversando com Deus e coisa toda, o povo lá embaixo estava fazendo o quê? Se prostituindo. Falaram para Arão, faz um ídolo para a gente vai adorar esse ídolo. Fizeram lá um bezerro de ouro. E as pessoas se dilaceravam, se prostituíam, faziam um monte de coisa errada. Por quê? Porque ainda não eram totalmente convertidos. E como tem pessoas assim, estão na igreja há anos, mas ainda não são totalmente convertidos. E Deus está falando, não endureça o teu coração. Converta-te. Como Jesus falou para Pedro, ó, tu quando te converteres, converta também teus irmãos, leva a palavra para teus irmãos. Por quê? Estava do lado de Jesus, mas não estava totalmente convertido. Pedro, o diabo está pedindo para te cirandar, converta o teu coração. Eu tenho rogado por ti para que a tua fé não desfaleça. Mas não leva na brincadeira, não. E como tem pessoas hoje que estão assim, estão na igreja, mas ainda não está totalmente convertido. Está passando pela prova, mas não sai da prova. E você às vezes não entende, Deus, por que isso, por que aquilo. Deus está trazendo essa palavra. Eu tenho um lugar de descanso. Eu tenho um lugar de paz. Eu tenho um lugar de maravilhas, mas enquanto você não der ouvido para o que eu falo, as coisas não vão mudar. É ou não é, gente? Às vezes, posso falar, gente? Às vezes você está aqui lutando por um familiar, mas você mesmo não está completamente convertido. Ah, Deus, converta o meu filho, converta o meu marido. Ah, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, alcança aquele meu familiar. Mas às vezes Deus está tentando alcançar você e não consegue. Tem isso ou não tem, gente? Às vezes Deus está tentando tratar você. Aí eu te falo, olha só. Se ele não consegue tratar você que está aqui, como é que ele vai tratar aquele que nem ouve a voz de Deus, nem a palavra de Deus? Então eu entendo dessa maneira. Deus ele te trata, Deus ele fala contigo, a tua vida é mudada, é transformada. E Deus ele usa você com o teu testemunho para poder alcançar aquele que precisa de uma libertação. Eu e a minha casa,
Calma aí. Eu e a minha. Aí tem um versículo que diz, creia no Senhor Jesus, será salvo tu. Calma aí, ó. Eu, depois a minha casa. Creia no Senhor Jesus, será salvo primeiro tu e depois tua casa. Primeira conversão tem que vir de você. Amém? Deus ele não vai descer do céu, como eu já falei aqui alguma vez. Ó, eu sou Deus. Lá no meio da tua família. Convertam-se. Ele vai falar isso? Ele vai fazer o quê? Ele vai usar você. Ele vai usar você. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos colocar na brecha. Como eu sempre falo, isso aqui não é uma palavra de condenação, é uma palavra de libertação, de transformação. Porque Deus ele quer ganhar a tua casa, ganhar a tua família. Mas deixa Deus primeiro ganhar o teu coração. Amém? E se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Vamos ler isso de novo? Vamos lá, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Olha para mim, estes sempre erram. E às vezes é sempre o mesmo erro, sempre o mesmo pecado. Quando Deus fala assim, cara, não dá para acreditar, vão para a igreja, ouvem a palavra, testemunham milagres e maravilhas. Quantos milagres Deus já fez na tua vida, irmã? Ei, irmão? Quantas bênçãos Deus já derramou na tua vida? Né? Assim como aconteceu no povo do deserto, quantos milagres foram derramados na vida deles? Né? Eles sentiam fome no deserto? Sempre descia o quê? O maná do céu. Quantos maná do céu desce na tua vida, irmão? Quanto você mais precisa de Deus, Deus está sempre lá de braços abertos para te ajudar. É verdade ou não é, gente? Quantos você fala assim, não tenho mais o que fazer, Deus ele vai lá e entra com providência. Né? Está no leito de um hospital, Deus vai lá e te levanta. Quantos laços de morte já foram cortados na tua vida? E Deus está falando, ainda assim, eles sempre erram no teu coração. Eu faço tudo isso, mas sempre erram. Aí Deus fala, assim jurei na minha ira, no 11, que não entrarão no meu repouso. Ó o 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Olha aqui para mim. Ele está falando que não haja em vós um coração mau, um coração infiel. Porque se tiver um coração mau e infiel, isso vai te apartar do Deus vivo. E Deus vai falando, Deus vai orientando. Mas não deixa essas sujeirinhas do mundo contaminar a tua fé com Deus. Porque o que é a única coisa que faz separação do homem de Deus? Qual que é a única coisa? O que é a única coisa que faz separação de Deus e do homem? Exatamente. É o pecado. Se tiver pecado, está tendo divisão. Amém? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Aí o 13. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo em que se chama... Isso é forte, hein? Fala, é hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ó, e eu pode ter certeza, a exortação vem. Quantas vezes Deus me usa aqui para trazer exortação? Sim ou não? Porque Deus, ele está... às vezes eu falo, gente, eu preciso pregar para vocês uma palavra de salvação. Né? Eu não estou aqui para pregar oba-oba.
Eu estou aqui para pregar o que Deus manda. E muitas das vezes a palavra é um pouco dura porque Deus ele não quer perder a tua alma. Né? E quantas vezes desse tempo para cá Deus tem me usado para trazer uma boa palavra de exortação? É ou não é? E às vezes a pessoa não parece que não dá crédito. Não dá crédito. Leva na brincadeira. Né? E isso, como aconteceu com Pedro, a primeiro processo da queda de Pedro para ele chorar amargamente. Ele, quando ouviu o coração, quando ele ouviu a voz de Deus, ele não deu crédito. Pedro, o diabo quer te cirandar, mas ele não deu crédito. Aí o próximo processo. Quando a pessoa não dá crédito ao que Deus fala, daqui a um pouco tempo ela começa a seguir Jesus de longe. Né? Está na igreja, mas não tem compromisso. Está na igreja, mas está lá fora no pecado. Está na igreja, mas está lá fora mentindo. Está na igreja, mas está lá fora xingando, falando mal do próximo. Tem gente que só vive falando mal dos outros. É ou não é? Tem gente que se junta só para ficar falando mal dos outros. Isso é pecado, isso é errado. A gente não tem que falar mal de ninguém, a gente tem que abençoar as pessoas. Nós temos que fazer e viver a diferença. Senão está errado. É ou não é, gente? A gente tem que se unir para abençoar, não se unir para dividir. Até porque, quando você fala mal de alguém, aquela maldição está sendo voltada para a tua vida. Né? Jesus falou, abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. A justiça está na mão de Deus, irmão. Às vezes você não entende porque as coisas dão certo na tua vida, porque só vive abrindo a boca para ficar falando mal dos outros. Existe isso, gente? Aqui na igreja de Piraquê tem isso? As pessoas falam mal dos outros aqui? Só lá em Campo Grande, onde eu moro, né? Lá tem isso, né? Graças a Deus que aqui não tem isso. Graças a Deus. Então, meu irmão, a gente tem que vigiar. A gente tem que passar a dar ouvido à voz de Deus. Aí Deus ele vai trazendo orientação, lê mais a Bíblia. Amém? Vai orar mais um pouquinho, mas não, quer ficar lá 2, 3 horas vendo novela. Isso não estou generalizando, sei que não é todos que fazem. Aí quer ficar às vezes 2, 3 horas fazendo não sei o quê, mas aí não lê a Bíblia, não ora, não busca. Daqui a pouco está se afastando, está longe, está frio, não consegue mais ouvir a voz de Deus. Daqui a pouco o último processo da queda de Pedro, antes de chorar amargamente, estava buscando fogo estranho. Né? Acho que não vou mais para aquela igreja não, aquela igreja lá, não sei. Estou me sentindo mais bem. Mas não é a igreja, é você. Você que tem que identificar na tua vida por que você já não é como antes. Então tu tem que passar a dar a ouvir a voz de Deus para que as coisas possam mudar na tua vida, na tua casa, na tua família. Lembre-se, meu irmão, Deus ele quer usar você para ganhar a tua casa. Deus ele quer usar você para ganhar a tua família. Amém ou não amém? Deus ele quer usar você. Vira para o teu irmão e seja a boca de Deus agora. Fala, Deus quer usar você. Amém? E ele vai usar. Porque eu tenho certeza que você hoje está dando crédito ao que Deus está falando. Amém ou não amém? 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da vossa confiança até o fim. Olha para mim. Porque nós nos tornamos participantes de Cristo. Todo mundo? Ele está falando que é todo mundo? Tem uma condicional aqui, não tem ou não tem? Se retivermos. Todos nós somos participantes. Mas todo mundo? Não. Tem uma condicional. Se retivermos, firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Olha para mim. Lembra do teu princípio com Jesus? Será que essa mesma fé está até hoje? Aquela mesma vida de oração está até hoje? Aquela mesma vida de comunhão, de consagração está hoje? Pastor, para ser sincero, não está não. Então volta. Volta porque ainda dá tempo. Amém ou não amém? Dá tempo ou não dá? Ainda dá tempo. Não façam como o povo
do Egito. Sabe por quê? Sabe qual foi o final deles? Vocês sabem, né? O que aconteceu com todos aqueles que saíram do Egito? Vocês sabem de Bíblia? O que saiu com todos aqueles que... O que aconteceu com todos aqueles 3 milhões de hebreus que saíram do Egito? Mas o que aconteceu no final? Morreram. Não, muitos não. Todos. Só 2, com exceção de Josué e Calebe. O restante, todos morreram. Claro que aqueles que nasceram do deserto de 20 anos para baixo, entraram na terra prometida. Quando Moisés morreu, Josué assumiu, né? E ele conseguiu entrar na terra prometida. Os que nasceram no deserto de 20 anos para baixo, do que saiu do Egito, todos morreram, com exceção de Josué e Calebe, porque eles mantiveram firme a fé e a confiança desde o princípio. É isso que Deus está querendo falar conosco. O final é caminho de morte para quem não dá ouvido para Jesus, irmão. É ou não é, gente? Por isso que naquele grande dia, muitas das vezes eu não entendi isso não, sabia? Quando eu li esse versículo, eu não consegui entender. Naquele grande dia, as pessoas vão falar: Senhor, Senhor, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome fizemos maravilhas, no teu nome fizemos isso, no teu nome fizemos aquilo. Aí vai ouvir o que de Jesus? Apartai-vos, não vos, porque as pessoas fazem, mas fazem para o teu próprio umbigo, sem dar voz para Deus. Aí eu falo para vocês uma coisa, que é uma coisa que está no meu coração. Aquilo que eu prego salva quem ouve, mas às vezes não salva quem prega, não. É verdade ou não é? Às vezes eu posso falar de Jesus para você e não viver o que eu prego. Aí chegar naquele grande dia, vocês vão ser salvos, e muitas vezes quem prega não. Por quê? Porque está aqui falando, e o evangelho de Jesus vai ser pregado, meu irmão, tanto para o justo pelo ímpio. Mas salvação é só para os fiéis, irmão. Posso estar aqui, posso expulsar demônio, posso fazer isso naquele grande dia, falar: meu irmão, não te conheço não. Só falava e fazia, mas não vivia o que pregava. É perigoso, é ou não é, gente? Então nós temos que dar ouvido à voz de Deus, para que a gente venha andar com Jesus de mão dada e viver o milagre. Amém? E entrar principalmente no lugar de descanso, no lugar de repouso. Amém ou não amém? Só a vitória? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte, que Ele merece. Glória a Deus. Essa palavra é muito forte. É uma palavra que mexe com o nosso brilho. Que olha, que entra dentro do nosso coração e vai esquadrinhando o certo e o errado. E que em nome do Senhor Jesus, com o livre-arbítrio que Deus nos deu, Ele não nos obriga a ouvir a voz dEle. Ele não nos obriga a viver um caminho reto. Sim ou não? Essa decisão é de quem? Essa decisão é nossa. Então hoje, por isso que ele está falando aqui, se hoje você ouvir, não endureça. Que eu não vou fazer aquilo que você não quer. O próprio Deus fala: não vou fazer. Eu vou fazer aquilo que você permite. Se você me der ouvido, você vai entrar num lugar de descanso. A tua família vai entrar num lugar de descanso. A tua vida financeira vai entrar num lugar de descanso, onde as coisas dão certo. Amém? Onde você recebe teu salário lá, você até tem condições de sair para passear com a tua família, não é só para pagar a conta. Porque só quem só paga a conta só sobrevive, não vive. Né? Aí tem gente que fala assim: ah, pastor, tá bom, se dá para pagar a conta, tá bom, mas é isso mesmo que você aceita para a tua vida, irmão? Só pagar a conta? Eu não acredito que a gente só veio para esse mundo para pagar boleto. É verdade ou não é? Quem paga muito boleto aí? A vida é só isso, só pagar boleto, gente? Está amarrado esse demônio desse boleto. Está repreendido, a gente também tem que viver, né? De vez em quando pegar a patroa ali, ir lá naquele pai bola lá, tomar um cafezinho da manhã, né, na beira da praia, isso aí faz bem, cara. Ir para um shopping, passear, né? Dar uma passeada, dar uma viajada, é isso que Deus quer. Isso que é o lugar de descanso, né? Você, às vezes,
Você está passando aquela luta, aquela tribulação, aí Deus ele abençoa, abre uma porta, tu vai lá para aquela beira da praia, né? Toma uma água de coco, tu relaxa, tu fala, nossa, meu. Aí tu fala assim, ô vidinha mais ou menos, né? Essa vida que eu quero, meu Pai. Isso é o lugar de descanso, amém? Aonde o corpo pode estar doente, ó, e Deus entra com a cura. Amém ou não amém? Está doente, mas Deus cura. É o lugar de descanso. Onde a família está presa nas drogas, na bebida, Deus ele vai lá com libertação. Amém? Esse é o lugar de descanso. É isso que Deus quer para mim e para você. Que as coisas a partir de hoje começam a dar certo. E vai dar certo ou não vai? Quem vai dar ouvido à voz de Deus aí? Vai endurecer o coração? Pergunta para o teu irmão, você vai endurecer o coração? Vai não, né? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. E você que está assistindo essa live agora, não endureça o coração não, irmão. Deus ele quer que a tua vida, a tua história, a tua família, vida financeira, saúde, entre num lugar de descanso. Amém? Porque o povo do Egito, eles só viviam em guerra, escravo. E quando eles entraram na terra prometida, eles não precisavam nem colher, irmão, já estava pronto. É o lugar de descanso. Amém? Glória a Deus. Esse é o lugar de descanso que Deus quer para a tua vida. Partilhe essa mensagem, envie para os seus amigos, familiares, vizinhos. Eu tenho certeza que alguém precisa dessa palavra. Amém? E estamos aqui no coração de Piraquê, Igreja Internacional da Graça de Deus. Rua Ator Jesse Valadão, número 3, aqui na antiga Rua Larga, aqui em Piraquê, em Pedra de Guaratiba. Repetindo, Rua Ator Jesse Valadão, número 3, aqui no coração de Piraquê, na antiga Rua Larga, em Pedra de Guaratiba. Você é o nosso convidado. Hoje, às 19h30, 7h30 da noite, a gente tem um culto especial. Eu espero por você, venha de perto, venha de longe, mas venha. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.